Só um minutinho. Muito bem, pessoal. Muito obrigado aí, né, pela participação de todos aí nesse segundo webinário do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Bioanalítica, INCT Bio. Agradeço extremamente aí a disposição de todos para participar. E hoje nós temos a apresentação do professor Wendel Coutro, da Universidade Federal de Goiás. E é um prazer imenso, né, tê-lo aqui hoje. E nós convidamos o professor Emanuel Carrilho para fazer a apresentação do Wendel. Então, imediatamente eu já passo então a palavra para o professor Emanuel. Vou solicitar a todos também, né, que fechem as câmeras e os microfones, para que a gente não fique com um tráfego muito grande aí de dados na sala. Então, Wendel, muito obrigado pela disponibilidade. Manuel, obrigado também pela disponibilidade para fazer a apresentação do Wendel. A gente pode, então, passar para você e depois sequência já para o Wendel. Obrigado. Muito obrigado, Roberto. Muito boa tarde a todos. É grande satisfação que eu tenho o prazer de apresentar para vocês o palestrante de hoje, né, o Wendel Carlos Tomazelli Coutro, que é um grande amigo, parceiro de colaborações, né, e muitos de vocês já devem ter tido a oportunidade de assistir na semana passada, que o Wendel foi premiado como jovem talento em Química Analítica da revista Brazilian Journal of Analytical Chemistry, a BRJAC. Então, quem estava presente viu uma excelente dedicatória feita pelo professor Boniek, da UFG, então não dá nem de perto comparar com as belas palavras poéticas que o Boniek conseguiu fazer para apresentar o Wendel. Mas, em short, né, o Wendel é graduado em Química pela Universidade Estadual de Maringá, fez mestrado e doutorado aqui no Instituto de Química de São Carlos, na USP, sob minha orientação. Ele vem desde a época do mestrado, vai contar algumas histórias aí, intercorrências de nossas discussões e como que muitas coisas surgiram e deram andamento e estão onde estão hoje. O Wendel sempre foi um destaque, um líder no grupo, proativo, praticamente já chegou agregando e catalisando grupos dentro do nosso grupo, que nós éramos pertencentes ao grupo de cromatografia, antes de termos o nosso grupo de bioanalítica, microfabricações e separações, e o Wendel teve um papel fundamental nesse processo também. Foi exatamente uma época que eu fui para um pós-doutorado no exterior, e o Wendel ficou aí, junto com outros 10 alunos completamente abandonados. O Wendel ficou um dos sêniors e líderes do pelotão. Então, ele estava com outros colegas, claro, no pelotão de frente, organizando, fazendo a mudança, né, e, inclusive, teve a proeza de defender o seu doutorado, do reitor, deixei ele para 10 atrás, o Caio estava mas a possibilidade remota não era possível. Então, para fazer a defesa. E aí, desde então, né, não dá nem para falar que, na sequência, o Wendel começou um pós-doutorado aqui na USP, em São Carlos, porque, de imediato, ele foi contratado na Universidade Federal de Goiás, e que, desse breve período, 2008, 2010, não, deixa eu ver aqui qual que é a data certa, não tem aqui no seu lápis quando você entrou tá aqui, 2008, 2009, estava em pós-doutorado, mas o ingresso na UFG está faltando aqui, Wendel. Abril de mas 2000. acho que foi 2010, ou 2009. 2009 entrou na UFG, e de 2009 para cá, simplesmente, além de ter construído um prédio moderno para agregar o seu laboratório, hoje é o diretor do Instituto de Química da UFG, mostrando o dinamismo e engajamento institucional do Wendel. Né, entre outros feitos, né, ele
recebeu premiações, como da semana passada, do BRJEC, recebeu uma prêmio FINEP de inovação, foi classificado como dos jovens abaixo de 30, como um dos 35 jovens de talento abaixo de 35 anos de idade, quando ele tinha, alguns anos atrás, quando era mais jovem. Ele recebeu o prêmio CAPES de tese, como uma das primeiras premiações que existiram, que a CAPES começou a fazer essas premiações, e dentre outros tantos, né? Tem patentes depositadas, tem exatamente 100 de papers, e na média dos fatores de impacto dos trabalhos do Wendel, tudo acima de fator de impacto 3, mostrando uma produtividade profícua, com qualidade em revistas de impacto e com um excelente número de citações. Tanto que, nas últimas 2 semanas, né, foi listado como pertencendo ao seleto grupo de 100 mil pesquisadores que estão entre os 2% mais impactantes na ciência atual. Então, o Wendel mostra que é jovem, comprometido, dinâmico e produz uma ciência de altíssima qualidade que o INCT só tem a ganhar com a sua contribuição, Wendel. Então, a gente está aqui todos abertos a ver a sua apresentação e, no final da palestra, a gente abre para sessões de perguntas e dúvidas e outras interações. A palavra é sua, Wendel. Muito obrigado por se dispor a fazer um webinário do INCT Bio. Bom, boa tarde a todos, né? Primeiramente, obrigado, Mané, pela apresentação. Você, acho que melhor do que ninguém, conhece toda a trajetória, né? Começou lá em 2002, né? Quando eu, na verdade, até brinco que fui parar na USP, um acidente de percurso por conta de uma greve, e, na verdade, estava buscando planos alternativos e confesso que foi o plano foi o tiro no escuro mais certeiro que eu dei acho que em toda a carreira, né? Tudo que eu aprendi nesse período, né, em São Carlos, acho que eu devo aí a toda a orientação, né, que eu tive do Emanuel. E agradeço também, assim, acho que todo o INCT, na pessoa do professor Lauro e também do professor Fracassi pelo convite e a oportunidade de estar aqui hoje fazendo uma apresentação de um pouco de tudo que a gente faz. Então, assim, agradeço enormemente as palavras, acho que não tem palavra, não tem agradecimento melhor do que gratidão, acho que eu tenho por toda a trajetória, né, ao longo desses anos todos, né. Bom, a minha tela está aparecendo para vocês? Tá, só não está no modo apresentação. Está no modo apresentação, né? Não, não está. Não está? Está no modo slide deck. Ixi. Então é melhor tirar a apresentação, abrir o PowerPoint, apresentar e depois pôr no modo apresentação. Tá, deixa eu ver aqui. Quer dizer, primeiro compartilha e depois põe no modo apresentação. Deixa eu colocar a tela inteira aqui, acho que é melhor. Melhorou? Sim, agora está certinho. Tá, então... Tá, jóia. Então, boa tarde a todos, né? Então, já registrei aqui os agradecimentos aí, ao Mané, ao Lauro, né, ao Fracassi, todos os demais colegas do INCT. E para mim é uma grande honra, né, estar aqui hoje apresentando um pouco do que a gente vem fazendo. Queria colocar mais resultados, mais novidades, mas pelo tempo do seminário, optei por deixar algumas novidades de fora, como a parte de acoplamento de CMS. A gente está começando a trabalhar. No INCT nós temos grandes pesquisadores atuando nessa linha, né, e com certeza em breve a gente vai precisar de toda a colaboração. E aí eu optei, né, pelo título que eu apresentei também para o Alberto,
para focar de uma maneira bastante geral em tudo que a gente faz, relacionado com o desenvolvimento de sistemas analíticos descartáveis para aplicações bioanalíticas. Então, na verdade, vou começar realmente ao contrário, né? Assim como eu fiz na semana passada. Então, toda a experiência na época da pós-graduação, a migração do laboratório de cromatografia para o Biomics, a gente aprendeu a projetar o laboratório, aprendeu a buscar alternativas para construir capelas. Então, tudo isso foi fundamental para a gente projetar um laboratório funcional aqui na UFG, que foi construído graças ao prêmio FINEP, que foi investido integralmente na construção de um laboratório de mais ou menos 145 metros quadrados, do qual a gente tem grande orgulho aí de ter um prédio próprio, né? Do qual a gente tem 4 laboratórios, mais uma sala de alunos, uma copa, a minha sala fica dentro do laboratório. Então, é um ambiente muito legal, e essa grade aí, na verdade, não é nada de estética, não, é só para inibir os macacos, né, de entrar nas janelas quando elas estão abertas. Então, muitos de vocês já vieram em Goiânia, ainda não tinham prédio, então o prédio foi inaugurado há 2 anos. Alguns viram ele nascendo, né, sendo construído, a obra demorou aproximadamente 2 anos, e hoje o laboratório, na verdade, comporta um grupo de mais ou menos 20 alunos, entre graduação, alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-docs, que está aumentando bastante, do qual a gente consegue fazer um pouco da pesquisa aqui no nosso grupo. Então, toda a nossa linha de pesquisa passa naturalmente pelo uso da microfluídica, né, que é uma técnica, uma ferramenta analítica relacionada com o movimento de um fluido em canais definidos com dimensões micrométricas, e a gente vem explorando isso para sistemas de separação, onde toda a minha formação foi centrada no desenvolvimento de sistemas eletroforéticos. A gente vem trabalhando com sistemas de análise em fluxo, sistemas de preparo e purificação de amostras, sensores eletroquímicos, biosensores, dispositivos eletroanalíticos de maneira geral, e visando aplicações na área bioanalítica, com foco em diagnósticos. A gente vai começar agora a parte do Covid, investindo um pouco na embarcação de sistemas analíticos no drone. Então, vai ser um desafio bastante interessante. A gente vem trabalhando também na área ambiental, que eu não vou mostrar muita coisa aqui hoje, né, dessa parte em particular. Então, tudo que a gente faz no laboratório, a gente vem buscando sempre simplicidade, portabilidade, sistemas que sejam fáceis de usar, que não dependa muito de instrumentação de alto custo, né, ou de grande volume, e buscando respostas rápidas. Então, a ideia de colocar a amostra e obter o resultado em questão de segundos ou minutos é o desejo que a gente tenta sempre buscar nesses dispositivos miniaturizados. E todas essas características a gente vem explorando, né, para fazer ensaios rápidos, consumindo uma quantidade extremamente reduzida de amostra, algo na ordem de microlitros, destinados aí a explorar esses dispositivos de uma maneira geral para aplicações em áreas remotas. Então, eu destaquei aqui os 3 R's, né? Lá no final eu vou colocar um pouco sobre uma startup que nasceu nos últimos meses aqui dentro do nosso grupo. Então, dentro de todo o escopo que a gente vem fazendo, vem explorando nos últimos anos, a gente vem trabalhando muito no aspecto básico, fundamental, mas também muito voltado a algumas aplicações práticas de interesse, não só na área bioanalítica, mas também na área forense, buscando sempre a simplicidade como uma das características que eu mencionei anteriormente. Então, um dos grandes apelos do nosso grupo é a parte de eletroforese em microsistemas. Então, a gente tem alguns equipamentos voltados, alguns equipamentos comerciais, né, para uso de dispositivos comerciais e também os caseiros, fabricados aqui no laboratório. E esse aqui é um exemplo de um dispositivo muito robusto que a gente usa, que é um dispositivo de vidro fabricado pela Micromeat. É um dispositivo onde ele é fabricado em 2 tamanhos, com 45 centímetros de comprimento, ou 87, do qual ele vem com um detector condutométrico sem contato integrado. Então, nós temos aqui um arranjo de 4 eletrodos, do qual 2 eletrodos eles funcionam para a captura do sinal elétrico, né, que mede uma variação de condutividade, que expressa uma variação de condutividade ao longo do canal, e 2 outros eletrodos que servem para capturar ruído, né, e minimizar o que a gente chama de capacitância de fuga.
Então, a gente vem usando esse tipo de ferramenta para aplicações envolvendo eletroforese convencional, né, no modo aquoso, no modo não aquoso. A gente vem trabalhando também com alguns conceitos básicos, por exemplo, eliminando a eletrólise, fazendo a eletrólise em compartimentos separados, adaptando uma ideia desenvolvida na época do pós-doutorado do professor Dosvil, na USP de São Paulo, e funcionou muito bem para essas plataformas miniaturizadas. Então, a gente vem usando isso de forma muito corriqueira, né? Hoje nós tivemos uma notícia muito maravilhosa de manhã, o aceite de um artigo de revisão na Química Nova, mostrando todos os cuidados e toda a parte fundamental, a parte instrumental, vamos dizer assim, de forma clara, objetiva, de como proceder com a etapa de injeção da amostra, que é uma das etapas mais difíceis de serem controladas nesses microsistemas. Né? Além da eletroforese, a gente vem trabalhando muito com dispositivos de papel, que hoje, graças aí ao pioneirismo da época do professor Emanuel, enquanto fazendo o período sabático no grupo do professor George Whitesides, trouxe para o Brasil, e hoje nós temos praticamente essa tecnologia sendo explorada em todas as regiões do Brasil. Né? Então, nós temos grupos de norte a sul, explorando ferramentas baseadas em plataformas de papel para aplicações diversas. Então, o nosso grupo vem trabalhando muito na área forense, fazendo testes rápidos para detectar adulteração em uísque, estimando o intervalo de pós-mortem no morvítreo, né, um trabalho com colaboração dentro do INCT Bio, que surgiu na Escola de Bioanalítica realizada em Maceió. A gente vem fazendo dispositivos dobráveis, né, para também monitorar teor alcoólico em bebidas alcoólicas, a gente usou o uísque como exemplo. E dentre uma das técnicas, um dos métodos de detecção mais explorados, a gente vem contribuindo também de forma talvez bem pontual, em questões fundamentais, explorando problemas comumente encontrados na literatura, a gente usando a técnica de imageamento para o espectro livre de massas, para entender alguns fenômenos indesejáveis que vem acontecendo. Então, dentro de tudo isso que a gente vem desenvolvendo aqui em Goiânia, além da eletroforese e da microfluidística em papel, vou mostrar alguns exemplos de forma bem rápida de sensores eletroquímicos fabricados em papel, um pouco sobre impressão 3D, que tem alguns grupos também no NCT que vem trabalhando bastante com essa tecnologia. E separei alguns slides, alguns resultados recentes, extraídos aí de uma plataforma nova, que é a plataforma de microfluídica digital. Nós compramos 2 equipamentos com recurso do INCT Bio, né, e eu quero mostrar para vocês o que a gente vem fazendo com essa tecnologia, que acaba sendo um pioneirismo, acho que na América Latina, a gente trazer isso para a nossa comunidade. Né? E eu vou focar um pouco na parte bioanalítica e também alguns exemplos de química forense. Então, essas são as 4 principais linhas do nosso grupo: a parte de eletroforese, microfabricação de maneira geral, impressão 3D e microfluídica em papel. Então, a gente vem, todos os alunos acabam permeando por essas 4 áreas, se não todas elas, trabalhando de forma muito intensa nos últimos anos. Né? Então, um dos principais desafios, foi uma das maiores dificuldades que eu tive na época da pós-graduação, foi entender, na verdade, como é que a gente conseguia controlar o manuseio de um fluido, de uma quantidade de amostra extremamente pequena, né, no interior de canais definidos com dimensões entre 10 e 100 micrômetros. Então, o artigo da Química Nova, que acabou de ser aceito, ele descreve, na verdade, um pouco de tudo e todos os prós e os contras de cada possibilidade. A maneira preferida do nosso grupo, né, a gente chama de injeção no modo gated, onde a gente coloca a amostra no reservatório central, a gente aplica uma diferença de potencial, preenchendo esse braço aqui, que a gente chama de um L, né, com a amostra. No outro L, a gente aplica uma outra diferença de potencial, onde a gente tem só o tampão. Como em microescala o número de Reynolds é extremamente baixo, a gente não tem turbulência. Então, as 2 soluções aqui que elas estão migrando simultaneamente, elas não se misturam. Então, a gente não tem mistura, né? Então, como é que a gente faz a injeção da amostra? A gente simplesmente desliga esse potencial por alguns milissegundos, ou no máximo 2, 3 segundos, e quando a gente desliga esse potencial, a amostra acaba se difundindo,
para o interior dos dois canais, para esse canal aqui preenchendo o T, né? E também para o canal de separação. Quando a gente reestabelece o potencial aplicado, um plug de amostra, um volume de amostra aqui com da ordem aí de 100 a 300 picolitros, ele é introduzido no interior desse canal de separação, e as espécies vão se separar de acordo com as suas mobilidades. Se separando, vai chegar numa região onde a gente tem um detector. Dentre os detectores, a gente pode utilizar a espectrometria de massas, a fluorescência, alguns outros métodos ópticos, mas os métodos eletroquímicos hoje são os mais populares, tanto a perometria quanto a condutometria. E a condutometria, em particular, ela pode ser utilizada no modo com contato e o modo sem contato. O modo sem contato é o nosso preferido, porque os eletrodos não têm um contato direto com a solução, então os eletrodos têm o seu tempo de vida prolongado, então a gente não tem danificação ou envenenamento, como acontece no modo convencional. E aqui é uma foto, né, de um equipamento, na verdade aqui é só da plataforma microfluídica, do qual ele já vem com todos os sensores integrados, então o detector está aqui nessa placa verde, todo o cabeamento para a aplicação da alta tensão, e o dispositivo é colocado no interior, depois ele é fechado, né, vedado, e a gente fecha isso depois de colocar as amostras e a operação é tudo via software. Então, nós temos 3 equipamentos desses, eu sei que agora, também com o apoio do INCT, o grupo de Uberlândia comprou um equipamento similar, o grupo do Emanuel e também o grupo do Fracasso, se não me engano, também tem um equipamento da mesma empresa, que é da EDAC. Dentre as aplicações, a gente vem trabalhando, como eu mencionei, com aspectos fundamentais. Então, aqui tem um exemplo de separação de açúcares, que não é fácil separar açúcares por eletroforese. Então, em dispositivos microfluídicos é mais difícil ainda, né? Então, nós conseguimos uma estratégia na tese de doutorado do Gerson, do qual nós colocamos a eletrólise externa, né, para minimizar variações de pH e também na condutividade, oriundos aí do problema do processo de eletrólise, e nós conseguimos separar 5 carboidratos no intervalo de 5 minutos, com boa eficiência e boa reprodutibilidade. Outras aplicações, como a análise de cocaína e possíveis adulterantes, trabalho em parceria com o pessoal de Uberlândia, também de São Paulo, Thiago Paixão, Eduardo e Rodrigo. Nós conseguimos separar a cocaína e seus principais diluentes, né, procaína, levodopa e lidocaína, no intervalo de tempo aqui, isso aqui é só escala, isso aqui não é real, é escala absoluta, né? No intervalo inferior a 1 minuto. Então, foi algo bem interessante. Fugindo do usual, né, nós exploramos a eletroforese não aquosa, um dos trabalhos mais bonitos que a gente desenvolveu nos últimos anos, do qual nós conseguimos não apenas fazer a separação de 10 compostos no intervalo de 3 minutos, mas conseguimos correlacionar também a separação e intensidade do sinal em função do tamanho da cadeia carbônica. Então, nós temos aqui quase um decaimento exponencial em função do número de carbonos na cadeia. Então, são aminas quaternárias, utilizadas como inibidores de corrosão, no contrato que a gente fez em termos de comparação, de cooperação com a Petrobras. Então, foi um trabalho muito interessante. Também ainda na área forense, além das drogas, né, a gente vem usando a eletroforese em microsistemas para fazer triagem rápida do grau de autenticidade de amostras de uísque. Então, nós temos alguns trabalhos, temos pelo menos 3, 4 trabalhos nessa vertente usando a eletroforese, e aqui foi algo bem interessante, qualitativo apenas, do qual nós pegamos amostras de uísque originais, certificadas pela Polícia Federal, fizemos o monitoramento dos ânions inorgânicos, então cloreto e fluoreto estavam presentes em todas as amostras, e baseando-se apenas na intensidade dos sinais ou no surgimento de outros íons, né, que normalmente são provenientes da água utilizada, ou mesmo de algumas bebidas, a gente conseguiu fazer a triagem de forma rápida, mesmo do ponto de vista qualitativo. Então, esse foi o trabalho da Karen Holanda. A gente até brincou que estava montando uma whiskeria no laboratório. Então, o whisky, né, eu não sabia nada disso, mas o whisky, ele pode ser adulterado de várias formas. Então, ele pode passar por um processo de diluição simples, usando água, normalmente água de torneira, ou então usando outras bebidas alcoólicas de baixo custo, como cachaça, ou até mesmo algumas vodkas. Por que se usa cachaça? Para tentar imitar o teor alcoólico. Né? Só que quando ocorre a diluição, a cor ela desaparece.
ou ela tende a ficar bem descolorida, né? Então, se adiciona o caramelo para fazer essa adulteração. Então, no primeiro trabalho, o trabalho da Carolina, esse é o dispositivo publicado no Electroforesis, nós conseguimos monitorar algumas marcas de uísque, né? Então, aqui as amostras estão todas descaracterizadas, mas todos eles têm cloreto e fluoreto, e quando a gente analisou, né, que o primeiro eletroforograma é sempre os originais, e as que estão com marcação são amostras cedidas pela polícia. Então, todas as marcas aqui descaracterizadas, e a original sempre seguida de 4 ou 5 amostras apreendidas. Então, foi possível observar o aparecimento de alguns picos extras, né? Então, aqui nem precisa ir para a técnica confirmatória, só a triagem já é possível observar essa adulteração, ou quando só tinha 2 sinais, do cloreto e do fluoreto, a própria intensidade do sinal já era um indicativo de adulteração. Então, foi um trabalho muito tranquilo de ser desenvolvido, onde ele se originou apenas de uma informação que a polícia tinha, que as amostras apreendidas, elas apresentavam condutividade mais representativa, vamos dizer assim, em relação às amostras originais. Então, era a única informação que eles tinham. A Kemmler, eu não vou entrar muito no trabalho dela, mas a Kemmler, recentemente, numa parceria com o professor Marcos Lanza, o grupo dele lá em São Carlos, ela conseguiu usar o mesmo dispositivo fabricado em vidro, como dispositivo comercial, para monitorar a presença de resíduos de explosivos, ou de explosões, de forma muito assertiva, vamos dizer assim, reprodutiva, em resíduos de explosivos de caixas eletrônicos e também de cofres. Então, algumas amostras, a ideia final da polícia, né, representada aqui pelo Márcio Tagliavini, era tentar rastrear o tipo de explosivo utilizado. Então, nós não conseguimos chegar nesse objetivo, mas nós conseguimos monitorar da onde é que, pelo menos, a composição que estava vindo o explosivo utilizado. Né? O que a gente está buscando agora é explorar essa mesma plataforma para detectar resíduos de disparo de armas de fogo e correlacionar com a distância para tentar auxiliar as investigações criminais. Né? Então, dentre todas essas linhas de pesquisa, né, vou focar um pouco mais de tempo agora na parte do papel, porque, como todos sabem, hoje as ferramentas aí baseadas na microfluídica em papel, ou os dispositivos analíticos em papel, na verdade, tem promovido uma verdadeira revolução em todas as áreas do conhecimento. Então, é pouco usual a gente não ver artigos envolvendo dispositivos de papel em todas as edições, os principais periódicos direcionados para a química multidisciplinar e principalmente também na química analítica. E tudo isso a gente deve, obviamente, à contribuição do grupo do professor George Whitesides e, em particular, ao professor Emanuel, que trouxe essa tecnologia para o Brasil, 2008 e 2009. E aqui só um exemplo, né, de todos os 6 principais papers publicados no período sabático do professor Emanuel, eles superam aqui 6.000 citações, o que dá em torno de 1.000 citações por artigo. Então, esse é o sonho de qualquer jovem cientista, qualquer jovem pesquisador, chegar nas primeiras 10 citações, depois nas primeiras 50, nas primeiras 100, né? Imagina chegar quando chega em 1.000. Então, acho que isso é algo que nem todos conseguem. Então, só essa meia dúzia de papers já deu mais de 6.000 citações. E isso representa um pouco de tudo que a gente está vendo hoje na literatura. Só que o papel, na verdade, é uma matéria-prima que já é bem conhecida na química, né, há muito tempo. Então, o trabalho da professora Elisabeth Verport, do grupo dela, um grupo holandês, que foi publicado no ano passado na Analytical Chemistry, no ano retrasado, desculpa, ilustra, na verdade, um pouco do presente e do futuro, né? Então, a gente tem, na verdade, pesquisa básica, explorando dispositivos de papel, mas o futuro aponta, na verdade, para atender o usuário final. Então, ter algo portátil, ter algo para leitura rápida, ter algo com múltiplas funções integradas. E quando a gente olha tudo que tem na literatura, né, então, se a gente olhar antes de 1900, a gente já tinha algo utilizando papel, aí chegou o filtro para café, né? Depois as primeiras barreiras hidrofóbicas, em 1937, a cromatografia, depois o primeiro microcanal fabricado, então, em 1950, a ideia dos spots para teste de sangue, né? E aí, teste de gravidez, usando ensaio no fluxo lateral,
e em 2007 aí veio a proposta de utilizar microfluídica em papel. Então, quando a gente conhece um pouco da história, obviamente a gente precisa entender, na verdade, toda a química envolvida no papel, de modo a explorar pontualmente aqui esses grupos funcionais que possam permitir algum tipo de modificação, imobilização, visando o desenvolvimento de sensores dedicados. E hoje, né, quando a gente olha tudo que tem na literatura, nós temos praticamente todas as técnicas analíticas adaptadas, ou a maioria das técnicas, adaptadas em plataformas de papel. Então, a gente tem não apenas os dispositivos de ensaio por fluxo lateral, mas nós temos dispositivos usando simplesmente microzonas, nós temos dispositivos fabricados em multicamadas, nós temos dispositivos com sistemas para criar barreiras, com válvulas, controladores aqui, pelo menos da medição do volume, concentradores, diluidores, dispositivos para separação, não apenas eletroforética, mas também cromatográfica, alguns sistemas de filtração, gradientes para gerar variação de pH, misturadores, e vou chegar aqui no final, a parte de sensores eletroquímicos, dispositivos para geração de gotas, tem a parte de microfluídica digital, interface com espectrometria de massas, enfim, é uma potencialidade enorme, né, para a gente aplicar isso dentro da química analítica. E todas essas ferramentas, a gente pode explorar a fabricação delas de acordo com a nossa demanda ou a nossa realidade instrumental ou de infraestrutura. Então, a gente pode utilizar métodos manuais, onde um simples estilete pode ser utilizado, ou carimbos, sistemas de desenho, utilizando, por exemplo, canetas 3D, que agora tá na moda. Podemos utilizar processos convencionais, como tudo começou, né, usando a fotolitografia. Podemos utilizar sistemas de corte, então eu posso explorar, por exemplo, uma cortadora laser para gravar ou para cortar, então dá para usar as duas modalidades. Ou posso usar também os sistemas de impressão, então impressão a cera, que é a mais conhecida, mas também a impressão a jato de tinta, né, e até mesmo a impressão com laser, com a impressora laser, que foi publicada agora recentemente essa potencialidade. Como detector, a gente pode explorar praticamente todos os tipos de detecção em uso associado com os dispositivos de papel. Porém, o mais utilizado é a colorimetria. Então, a gente pode utilizar desde o uso de um scanner, até mesmo câmera digital, uma câmera de celular, do qual a gente captura a imagem e faz análise da intensidade de cor. Então, um grupo do professor Marcos Ferrão, por exemplo, desenvolveu um aplicativo Photometrics, que a gente já vem usando ele em alguns trabalhos, que ele permite você capturar a imagem e fazer a análise da intensidade de cor e até mesmo fazer uma análise quimiométrica se necessário. Né? Então, a gente pode explorar todo esse mecanismo. Só que, além de todos esses dispositivos eletrônicos, vamos chamar assim, a gente pode usar sistemas simplesmente visuais, no qual a gente pode observar a presença ou não, ou a mudança de cor, ou sistemas métricos, né, que a gente pode, por exemplo, medir o deslocamento de um plug colorido, como representado aqui. Aí só precisa de uma escala métrica para fazer a correlação com a concentração. Então, a nossa experiência com a parte de microfluídica em papel começou em 2013, 2012, 2013, mas foi em 2014, na verdade, que a gente começou a trabalhar com uma aplicação bioanalítica, talvez uma das mais importantes, que abriu o leque para o nosso grupo de trabalhar com dispositivos vestíveis, que eu nem vou explorar muito na apresentação de hoje. Então, na época, eu estava voltando de um congresso, por coincidência, estava junto com o Emanuel e também com o professor Claudimir, numa visita 3M que a gente realizou, eu me recordei daqui de uma apresentação, né, que aconteceu, envolvendo o desenvolvimento de sensores eletroquímicos para monitorar o nível de glicose diretamente na lágrima. Então, o sensor foi colocado na lente de contato. Então, naquela época, a gente estava trabalhando com um processo, né, que a gente tinha acabado de desenvolver, era o processo de carimbagem. Então, nós desenvolvemos um carimbo que permitiu a fabricação de dispositivos microfluídicos em papel, no intervalo de em torno de 10 segundos, era um processo muito rápido. Então, basicamente, o carimbo era aquecido, colocado em contato com o papel, um papel parafinado. O carimbo, quando entra em contato, essa parte de alto relevo, faz com que a parafina ela se derreta, né? É um processo aqui de difusão.
e quando ela penetra pelos poros do papel, ela vai para a parte de baixo. Então, se a gente colocar um outro papel na parte inferior, a parafina ela é transferida para o papel da camada inferior, formando assim as barreiras. Tá? Então, nós conseguimos um método bem interessante. Então, o objetivo foi explorar se os níveis de detectabilidade eram suficientes para monitorar a glicose diretamente na lágrima e depois resolver a questão da coleta da amostra. Então, nós utilizamos a quitosana, é bem conhecida aí como um bom substrato, né, para a gente promover a interação com enzimas. Então, nós colocamos a quitosana no papel, colocamos um par de enzimas, a glicose oxidase e a peroxidase, e na presença do indicador, nós tivemos um processo que é oxo-redox, e a mudança de coloração ela foi observada, e a sua variação de intensidade de cor correlacionada com a concentração. Então, nós conseguimos avaliar, dentre os principais indicadores, nós conseguimos aqui o iodeto de potássio, que era o mais utilizado, o TMB, mais o 4-APP-DHBS, 4-aminoantipirina com diclorohidroxi benzosulfônico, né? Nós conseguimos um limite de detecção bastante interessante, da ordem de 20 micromol por litro, o que era, na época, quase 10 vezes menor do que os principais limites de detecção reportados na literatura. Então, nós chegamos numa condição que permitiu o uso do dispositivo para análise rápida e direta de glicose na lágrima. Então, a lágrima foi coletada, né, oficialmente com um tubo capilar, que ele é coletado no canto do olho, e colocado no centro do dispositivo. A amostra migra por capilaridade, interage com o indicador e as enzimas que estão impregnadas nessas áreas circulares, e a mudança de cor, ela leva você a encontrar a concentração. Então, nós conseguimos aqui, são várias amostras, só esses 3 para exemplificar. Nós temos aqui, por exemplo, uma intensidade mais intensa, mostrando que essa lágrima aqui era a lágrima mais doce, né, vamos dizer assim. Então, aqui uma grande vantagem, não tem nenhum preparo de amostra, conseguimos boa exatidão, e abriu o leque para a gente explorar sensores, desenvolvimento de sensores vestíveis. Na mesma época, o Thiago, o professor Emanuel, participou da banca dele de doutorado recentemente, estava também explorando a fabricação de dispositivos em papel, usando um processo de jateamento com cola escolar. Então, ele criou um molde numa máscara metálica, colocou em contato com o papel, colocou um ímã na parte inferior, usamos um bloco aqui de um polímero, um bloco de acrílico, só para manter tudo isso unido, fez o jateamento, tirou a máscara, a imagem já estava gravada. Para acelerar a fotopolimerização, expôs a radiação ultravioleta, o dispositivo ficou pronto no intervalo bem curto. Aqui é um dos exemplos talvez mais marcantes assim, do grupo, né, para a área bioanalítica, mostrando que é possível detectar, monitorar 8 analitos simultaneamente numa amostra de urina, a gente usou amostra de urina e amostra de soro, com boa correlação com os valores teóricos. Então, foi um dispositivo bem interessante. Nessa época, em particular, nós estávamos observando a literatura com muita recorrência, né? Então, em 2013 até 2017, 2016, a observação, na verdade, de a formação de uma área, de uma zona colorida com baixa uniformidade de cor. Então, quando a gente olha em alguns ensaios enzimáticos, como para um ensaio para glicose, por exemplo, nós temos uma área muito escura e uma área um pouco clara, então nós temos um gradiente. O mesmo aconteceu para o ácido úrico, para os corpos cetônicos. Então, nós começamos a explorar um pouco mais essa ferramenta. Então, um dos primeiros trabalhos, nós fizemos modificação, oxidação dos grupos OH, depois fizemos a ativação, mas foi quando a gente começou a trabalhar com outros materiais, a quitosana foi um deles, que nós começamos a entender o que é que estava acontecendo. Então, aqui são são o mesmo ensaio, né? Um ensaio para glicose, no papel normal, sem quitosana e com quitosana. Então, dá para observar que a cor é mais intensa e a uniformidade acaba sendo melhor. Aqui é a mesma coisa para o ensaio para ácido úrico, sem quitosana e com quitosana. Então, nessa época aqui, a quitosana, na verdade, ela se mostrou favorável para criar um ambiente aqui, de modo que a superfície estava recoberta, né, você tinha um domínio da química, talvez um pouco mais uniforme. A química envolvida era mais conhecida. Simultaneamente, eu estava com uma aluna nos Estados Unidos, no grupo do professor Carlos Garcia, nós começamos a explorar o uso de diferentes tipos de papel. Então, aqui é o mesmo ensaio, em 3 papéis diferentes, então dá para observar que a intensidade e a uniformidade da cor
ela era diferente, né? Então isso era dependente da porosidade da espessura do papel. Exploramos também o uso de nanopartículas de sílica funcionalizadas usando o APTS. Então tudo isso era feito fora do dispositivo, depois só absorvido, né, na superfície do papel. Então a melhora foi significativa. Então todo o uso dos nanomateriais, ele permitiu, na verdade, que a coloração aqui ela se tornava mais intensa e mais uniforme. E o mesmo aconteceu com nanotubos de carbono, o uso do grafeno, e também micropartículas, nanopartículas magnéticas. Bom, em todas essas situações, nós imaginávamos que o que estava acontecendo era um processo de imobilização química, né, que era o responsável por melhorar a uniformidade. Porém, isso não estava, a gente não tinha muita certeza disso ainda. Então, essa visualização, essa imagem, ela representa toda a nossa dúvida. Então, quando a gente vai fazer análise da intensidade de cor, então o grupo do Ferrão, por exemplo, vem trabalhando muito com isso. Se a gente pegar a intensidade de cor na borda, no centro ou na extremidade, perto do canal, você vai ter 3 resultados diferentes, levando aí a baixa precisão, baixa confiabilidade e não trazendo nenhuma segurança para o uso desse dispositivo para análises quantitativas. Então, nós estamos explorando agora, por exemplo, uma ideia com o grupo lá de Santa Maria, junto com o professor Juliano, para tentar usar as medidas de imaginamento térmico, né, para a gente tentar visualizar algo em tempo real. O que nós fizemos nesse trabalho foi, do ponto de vista bem fundamental, foi explorar as técnicas de imaginamento do espectrometria de massas para entender o que está acontecendo aqui. Então, quando a gente usa o dispositivo, prepara ele, né, nós colocamos a enzima, colocamos o indicador em todas as áreas circulares, por exemplo, essas 3, e a amostra, ou ela é colocada na intersecção, ou nessa área, por exemplo, de amostragem, nessa zona de amostragem, e quando a amostra é colocada, ela migra por capilaridade, e ela vai chegar na área circular onde tem os reagentes depositados. Se os reagentes estão impregnados, bem, vamos dizer assim, fixados, né, ou até mesmo imobilizados, eles devem ficar onde eles estão. Caso contrário, eles vão migrar. Então, essa era a nossa dúvida que a gente foi investigar por imaginamento. Então, nós usamos o MALDI e usamos o DESI. O MALDI foi utilizado para olhar as enzimas. Então, para nossa surpresa, nós monitoramos só a glicose, só a glicose oxidase, só a peroxidase, antes e depois do ensaio sobre fluxo lateral. E nós não observamos nenhuma mudança na distribuição dessas espécies nas zonas circulares. Ou seja, a enzima estava lá, ela não estava migrando. Porém, quando a gente foi explorar o DESI, né, o iodeto de potássio ele é utilizado em excesso, e nós observamos, no primeiro momento, que a gente estava detectando, na verdade, que o deslocamento aqui era proveniente da migração do iodeto. Isso no papel sem modificação, no papel oxidado, tudo esses 2 ensaios aqui com enzima, e esses 2 ensaios aqui sem enzima, usando só o peróxido. Ou seja, o problema não era a enzima, e sim a migração do iodeto. Na dúvida, né, nós começamos a observar, na verdade, um outro sinal, né, relacionado à formação de triodeto. Então, como nós temos um excesso de iodeto, o iodeto reage com iodo, que é formado pela reação oxo-redox, e acaba formando o triodeto. Então, o perfil é muito parecido. Ou seja, nós temos hoje a certeza que o que migra, na verdade, é o excesso do reagente que foi utilizado, mais o produto formado pela reação. Então, foi um trabalho muito bacana, publicado na Analytical Chemistry, e nós mostramos que se coloca o indicador depois, você tem uma uniformidade um pouco melhor. Então, é algo que vai direcionar alguns estudos, certamente, posteriores. Então, foi algo muito interessante. Nesse mesmo período, eu recebi um aluno de iniciação científica, um aluno muito acima da média, um aluno que já foi premiado, já realizou estágio no CNPEM, ele estava aplicando um processo para trabalhar com o professor, esqueci o nome dele agora, que ele veio na escola de bioanalítica do último ano, o editor da Analytical Chemistry, lá onde o fracasso tem bastante colaboração, mas o Lucas, ele trouxe, na verdade, uma vertente para o grupo, que foi tentar explorar um produtor bucal,
para o uso científico, né? Então, a ideia, né, quando ele trouxe essa proposta, a gente, obviamente, exploramos aqui um pouco da impressão 3D para adaptar o suporte e a sua integração no protetor bucal. E o suporte 3D, na verdade, nada mais serviu do que para a gente fazer aqui um encaixe de um dispositivo de papel. Então, nós criamos um dispositivo microfluídico em papel, fizemos a base inferior com a mesma geometria, encaixamos o dispositivo, usamos a tampa e deixamos a ponta do papel exposta. Então, essa tampa, essa parte exposta, ela serviu para coletar a saliva, né? Então, tudo isso foi colocado no protetor bucal e inserido, aqui tem uma foto real do dispositivo, né? E colocado inserido na boca para monitorar a glicose e nitrito. Então, ele fez toda a calibração externa. E aqui tem uma primeira diferença de tudo que a gente já fez antes. Aqui a gente não consegue controlar o volume, né? Então, você não consegue controlar o volume que a saliva, né, que está sendo introduzido no dispositivo. Mas a gente consegue controlar o tempo. Então, ele avaliou o tempo necessário para preencher todo o dispositivo, selecionou aqui o tempo ótimo, né, para preencher todos os canais, e aí ele fez todo o monitoramento das reações que a gente propôs. E essa é uma curva, né, só de decaimento do nível de glicose na saliva após a injeção de uma quantidade de chocolate, né? Então, ele conseguiu observar que em 40 minutos a quantidade de açúcar, né, provavelmente estava toda consumida. Então, foi bem interessante. Recentemente, um trabalho aqui do Lucas, doutorando, né, agora com a crise aí dos programas de pós-graduação, está procurando algum lugar com bolsa, né? Ele defendeu o mestrado recentemente. Um dos trabalhos da dissertação foi o uso da caneta para criar um dispositivo em papel. Então, ele utilizou um molde, colocou um molde no papel, pegou a caneta, ela tem uma resina sensível à temperatura, à luz, e simplesmente contornou, tirou o molde, usou uma lanterna, fez a cura, o dispositivo está pronto. Então, não precisa de nada além da caneta e uma lanterna manual, né? Então, o dispositivo foi utilizado para aplicações diversas, conseguiu monitorar a glicose, nitrito e alguns metais. Então, foi algo bem interessante. E, dentre as características, a gente conseguiu canais da ordem de 2 milímetros, mas uma das características principais desse material foi a resistência quando exposto a alguns solventes orgânicos. Então, dá para observar na comparação com a cera, por exemplo, o etanol acaba extravasando nos dois dispositivos, mas a acetona na cera não resiste muito, nessa barreira ela permaneceu, e com alguns surfactantes foi a mesma situação, principalmente aqui, acho que a gente não mostrou tudo, mas aqui tem o Teuton X, mas o SDS, principalmente, ele permaneceu totalmente intacto, né? E com cloroformo nem se fala, resiste, enquanto a cera ela acaba se dissolvendo devido à solubilidade. É um trabalho que eu gosto muito de falar, uma característica, acho que a gente buscou, né, nas primeiras colaborações dentro do INCT, foi tentar aliar as expertises dos diferentes grupos. Então, o professor Zeze, em uma das palestras que ele apresentou, em particular essa da Escola de Bioanalítica realizada em Maceió, ele mostrou um trabalho explorando o humor vítreo para a detecção de metais, e a quantidade e o tipo de metal, né, a característica de cada metal, foi correlacionada com o intervalo de pós-mortem, que é um intervalo, o tempo, na verdade, entre a morte e a análise, que se faz quando vem a óbito, né? Então, ele observou, na época, no grupo na verdade, o trabalho do Júlio, que os níveis de concentração, que chamaram bastante atenção na ordem de alguns ppms, eram, na verdade, proporcionais ao intervalo de pós-morte. Bom, nesse momento, né, como os níveis de concentração que era na ordem de miligramas por litro, nós tentamos explorar, propomos para ele uma colaboração, que foi tentar adaptar uma reação colorimétrica clássica, uma reação de complexação, do ferro com fenantrolino, que gera um complexo de cor laranja, e nós adaptamos isso primeiro em dispositivos com arranjo de microzonas, e depois um dispositivo microfluídico, e conseguimos uma boa correlação de até na ordem de 10 ppm. Então, estava até superior ao que a gente precisava. E, na sequência, a gente explorou, né, algumas amostras doadas pelo Zeze na época, e conseguimos uma boa correlação com a técnica de CTMS. Porém, aqui nós observamos a primeira limitação.
que tem a ver com a sensibilidade e o limite de detecção. Então, a gente não tinha condições analíticas, né, de detectar intervalo de pós-mortem inferior a 1 dia, apenas acima disso. Então, o Paulo, né, na fase final do doutorado dele, ele explorou um outro indicador, então ele substitui a ortofenatrolina pela bata-fenatrolina, que apresenta o coeficiente de absortividade, né, molar superior à ortofenatrolina, e isso impactou diretamente na sensibilidade analítica. Então, o limite de detecção foi reduzido quase que 10 vezes. Então, quando ele fez isso, nós estabelecemos uma parceria com a IML aqui da Polícia Civil e conseguimos detectar agora determinar o intervalo de pós-mortem na ordem de algumas horas. Então, o que nós conseguimos das amostras cedidas foi avaliar aqui com boa certeza, né, com boa confiabilidade, intervalos à ordem de 7 horas. Então, é um trabalho que essa parte aqui ainda está em redação, ainda não foi publicado, mas a gente está correlacionando agora todo o histórico da morte com o tempo de coleta em relação à morte registrada oficialmente. Então, é um trabalho que com certeza vai render mais uma boa publicação. Então, voltando para o whisky, né, eu falei da diluição com água, mas não falei muito dos demais. Então, tem o caramelo, que é peça importante aqui nos trabalhos que a gente desenvolveu, e também o teor alcoólico. Então, o Thiago, quando estava no doutorado, ele realizou um estágio sanduíche na Universidade do Colorado, lá com o professor Charles Henry, né? E o propósito foi detectar o caramelo. Então, como a gente detecta o caramelo? Basicamente, a sacarose, então foi feita a hidrólise meio ácido, a clivagem que gera a glicose no ensaio enzimático, você acaba gerando um produto de cor magenta. Então, pela intensidade de cor, né, ou pela presença da cor magenta, visualmente dá para observar uma boa diferenciação entre as amostras originais e as amostras aqui adulteradas de forma amadora, que não precisa de nenhuma outra ferramenta matemática ou quimiométrica para dizer que isso aqui está adulterado. Porém, aquelas adulterações um pouco mais sofisticadas, né, exigiram um pouco mais de dedicação instrumental. Então, o Thiago, na época, ele avaliou todos os sistemas de cor e todas as escalas de cor da imagem capturada. Ele trabalhou com o sistema RGB, sistema CMYK e também com o canal magenta. Conseguiu aqui a melhor sensibilidade do canal magenta e, explorando as respostas analisadas com análise quimiométrica, ele conseguiu diferenciar aqui com pelo menos 80% de confiabilidade todas as amostras adulteradas das amostras originais. Então, foi um trabalho muito interessante, foi coroado com a publicação na Kencom, né? Foi bem bacana. Mais recentemente, o Sandro explorou uma outra reação muito clássica aí nas disciplinas de química analítica quantitativa, né, que é a reação com permanganato, para determinar o teor alcoólico. Então, ele utilizou o oxalato e montou um sistema, na verdade, no arranjo de 3 zonas dobráveis, uma zona sobre a outra, cada um com um reagente específico adicionado, e o dispositivo dobrado foi utilizado para uma titulação. Então, antes da titulação, a gente tinha a coloração roxa, né, proveniente aqui do permanganato, e o ponto final, quando essa coloração desaparecia. Como a reação envolve meio ácido, ele avaliou a concentração de ácido sulfúrico limite, né, para não promover a ruptura aqui do papel, quase que chegando em algumas situações a queimar. E depois ele trabalhou com um grande número de amostras. Então, para cada marca, ele explorou em média 14, aqui foram 14, 13, 17 amostras, e foi uma surpresa muito grande em algumas amostras a gente não detectar quase que nada de álcool, né? Como a amostra 3 aqui. Então, essa marca aqui é uma marca brasileira, né? Não tinha nada de álcool, a amostra 5 e 8 bem abaixo, a amostra 4 também. Todos esses valores foram certificados pela Lanagra, o laboratório do Ministério da Agricultura. Então, foi bem interessante esse trabalho, passou por uma validação completa de tudo que a gente fez. Um outro trabalho que nos enche de orgulho de falar, um trabalho também com intercolaborações dentro do INCT. Então, o Fabrício, ainda na época do seu doutorado, ele realizou um estágio de doutorado sanduíche no Brasil, que não é tão usual nos dias de hoje, no grupo do professor Lauro Kubota. E na época tinha o Murilo, que estava também terminando o doutorado, e nós demos uma adaptada nesse trabalho, na parte que o Fabrício tinha desenvolvido. Então, basicamente, a gente utilizou uma impressora de recorte, a Silhouette, para criar microzonas, para criar sistemas misturadores,
e para criar dispositivos para monitorar reações baseadas no deslocamento de um plug, de corante. Isso foi muito interessante porque a gente trouxe algumas vertentes novas, né? Então, aqui algumas imagens dos dispositivos gerados, então, uma microzona, aqui um microcanal, e aqui uma imagem do dispositivo em 3D que foi usado para mistura. Então, a montagem é bastante simples, então o sistema recortado, ele é plastificado com 1 ou 2 camadas, aqui nós temos um arranjo de microzonas, aqui um sistema de mistura, então nós criamos aqui canais em orientações opostas, né, orientações na ortogonal, tudo isso foi plastificado, e quando a gente plastificou isso, a gente teve uma união de um sistema em 3 dimensões. Então, alguns orifícios foram criados na tampa, né, para colocar a amostra, então, colocar 2 reagentes diferentes, aqui a amostra só um coletor, e nós conseguimos explorar isso para alguma aplicação de mistura, mostrando a prova de conceito. Gente que travou. Aqui eu só esqueci do resultado, mas aqui nós mostramos, na verdade, uma reação em tempo real de complexação do ferro, e o produto foi coletado em determinado espectro fotometricamente. No dispositivo de distância, ou por variações de distância, né, foi muito bacana porque nós utilizamos aqui uma mistura de materiais diferentes. Então, nós utilizamos um filme de poliéster, nós utilizamos um pedaço de papel, e o pedaço de papel, na verdade, ele foi modificado como solução à base de cobre. Então, por que o cobre? Para catalisar, para imitar aqui a catalisação de uma reação para peróxido. Então, como que isso funciona? Nós montamos o dispositivo, plastificamos e criamos um orifício, colocamos aqui um plug de corante. Esse plug de corante, ele foi mantido aqui a dimensão 0, né, distância 0, e quando nós colocamos a amostra, o gás produzido na reação, ele permeou pelo poro do papel e empurrou o plug de corante. Então, o plug, ele se deslocou, e o deslocamento foi proporcional à concentração. Então, foi algo muito bacana de se ver. Então, aqui tem uma imagem, né, mostrando que a prova de conceito aqui para peróxido, por exemplo, promoveu o deslocamento do plug proporcional à concentração. Então, isso, sem dúvida alguma, já é uma realidade, já tem alguns poucos grupos no mundo trabalhando com isso, e o cobre aqui, na verdade, pode ser substituído, né? A gente pode usar platina ou outro tipo de catalisador, de modo a estudar a eficiência. Então, é um trabalho muito bacana, o trabalho da Micaele, que está prestes a defender o mestrado. Né? Então, na parte de sensores eletroquímicos, eu não vou me estender muito, vou mostrar alguns resultados apenas, só porque já estamos aí quase 17 horas, mas nós começamos a trabalhar na tese de doutorado do Anderson, criamos aqui uma geometria no papel, uma impressora laser, então simplesmente imprimimos, desenhamos, pintamos com lápis, o sensor está pronto. Então, plastificamos só para dar maior robustez. E ele, na verdade, explorou diferentes tipos de papel, diferentes tipos de lápis, encontrou aqui a melhor correlação, conseguimos mostrar uma boa comparação aqui com dispositivos comerciais, havia a prospecção de explorar esse dispositivo como sensores aí flexíveis, mas não exploramos muito isso, e demonstramos aqui a aplicação para a detecção de maleato de midazolam, que é um dos principais componentes aí adicionados no Boa Noite Cinderela. Né? Então, pelo desempenho analítico, nós conseguimos detectar até o equivalente a 1 gota por dose. Então, foi bem interessante. O que a gente está fazendo agora, a gente está melhorando um pouco mais a robustez desse dispositivo. Então, a Daniela, que está terminando o mestrado, ela está utilizando aquele papel de lixa, né? E o desempenho analítico tem sido, talvez, favorecido. Então, nós estamos usando a impressão 3D para criar só um suporte para adaptação aqui na conexão com o potenciostato. E o dispositivo que antes era utilizado 3 a 4 vezes, hoje a gente já consegue utilizar 50 vezes sem perder a resposta. E ela vem agora, está redigindo aqui um manuscrito, né? E vem validando o dispositivo, né, contra uma técnica de referência, que é o HPLC. Então, em amostras de água, cerveja, licor e vodka, ela está dopando essas amostras, né, com analito alto, como maleato de midazolam, e conseguindo um bom desempenho analítico, que a gente deve vender bem a ideia do dispositivo como um todo. Então, fez o teste para alguns interferentes,
e o desempenho, na verdade, está bem satisfatório e melhor do que o dispositivo anterior. Na parte de impressão 3D, teria muito mais para mostrar hoje, então toda a parte que a gente está fazendo de monitoramento de reações orgânicas com espectrometria de massas, um interfaceamento simples e direto, em parceria com o professor Boniek, mas eu vou me limitar aqui a 3, 4 exemplos, que oriundos da tese do Lucas, que defendeu ontem, é o doutor mais novo do programa. Então, nós começamos com a impressão 3D, usando uma das impressoras mais simples e baratas do mercado, que é a base de FDM, né, que é a impressão por deposição de camadas, e ele criou, no primeiro momento, um dispositivo com canal único, no formato aqui de um triângulo, fez a interface com massa, só que nesse primeiro trabalho, ele observou, por exemplo, que o canal ele era muito largo, a largura do canal era além do que a gente precisava. Então, teoricamente, não daria para usar. Então, ele teve a brilhante ideia de colocar uma ponta de papel na extremidade, e essa ponta de papel facilitou a questão do processo de ionização. Ou pelo menos da inserção da amostra no máximo. Então, ele fez toda a inserção da ponta, foi bastante simples, reprodutível, conseguimos trabalhar com canais de até 300 microns, a estabilidade do sinal foi avaliada, e ele monitorou não só alguns compostos aí de uso em caneta, né, que a gente estava tentando rastrear notas ou assinaturas, mas monitorou também cafeína, pegou glicose, pegou uma proteína, que foi a lisozima, e tentou avaliar, analisar diretamente. Então, mostrou alguma potencialidade. Foi justamente isso daqui que, na época, nos impediu de publicar na Labo Chip, que falaram que a gente fez pouco de muito e deveria ter feito muito de pouco, né? Então, ao mesmo tempo, saiu um paper muito parecido, no mesmo periódico do grupo holandês. Então, foi o nosso, talvez, maior pecado. Mas o trabalho ele está sendo bem citado. Na sequência, nós começamos a utilizar materiais diferentes. Então, a impressão 3D ela pode utilizar filamentos à base de ácido polilático, que é o PLA, e também ABS e alguns outros mais novos. Porém, é possível também trabalhar com esses materiais dopados com material condutor. Então, o Lucas ele encontrou na época um PLA dopado com nanotubos de carbono, que infelizmente já não está mais no mercado, e ele criou aqui sensores, né, eletroquímicos, que foram utilizados para a detecção condutométrica sem contato. Então, ele utilizou 2 materiais, fabricou primeiro os eletrodos, depois os canais. Então, nós tínhamos apenas uma impressora, ele fabricou a base e depois colocou os canais por cima. Então, enganou a impressora, né? A impressora acabou imprimindo e promovendo aqui a selagem completa do dispositivo. Esse dispositivo, ele foi utilizado para explorar aqui a fabricação de gotas. Então, as gotículas, elas foram criadas, né, aqui usando uma fase contínua, uma fase dispersa. Então, nós colocamos, por exemplo, uma fase contínua à base de óleo, uma fase dispersa à base de água, e conseguimos colocar uma gota de água na fase de óleo, ou o inverso, uma gota de óleo na fase aquosa. E quando passou pelo detector, a gente conseguiu detectar um sinal, né, proveniente da gota e correlacionar a largura do sinal com o tamanho da gota. Então, foi muito interessante. Na sequência, nós demos um salto, né? Na verdade, o salto era para ser maior, mas nós ficamos na parte intermediária. Então, nós conseguimos fazer toda a parte de crescimento de células, né? Nós trabalhamos com a E. coli, fizemos a cultura offline, e depois fizemos a inserção disso dentro de uma gota. Então, quando entrar na gota, a gente conseguiu detectar essas células dentro das gotículas. E pelo sinal que estava sendo monitorado, nós conseguimos estimar quantas gotas haviam dentro quantas células, tinha dentro de uma gota. Foi um trabalho muito bacana. Aqui a resposta do sinal, está tendo decaimento. E aqui mostra, na verdade, uma faixa linear, onde o nosso limite de detecção está perto de 100 células por gotas. Então, nós estamos tentando trabalhar nessa região agora para tentar melhorar o limite de detecção e permitir a detecção de células individuais, um projeto que vai expandir a colaboração com o grupo do professor Steven Soper, da Universidade do Kansas. Né? Se isso acontecer, acho que vai ser bem interessante. E o próximo passo é tentar fazer toda a parte de cultura integrada. Então, a gente vai estar interagindo com o pessoal da biologia molecular. Na impressão 3D, a gente vai trabalhando ainda com o desenvolvimento de células para análise de injeção de fluxo, injeção embatelada,
Sensores e vestígios, eu não vou entrar em detalhes, mas aqui também envolve a interação com grupos do INCTBio, o professor Thiago Paixão. Nós criamos aqui um coletor de suor, fixado diretamente no abdômen, que é uma cinta elástica, né, só para prender. Colocamos um sensor eletroquímico, né, acoplado, e no suor nós conseguimos analisar zinco, né, com um marcador bastante interessante para fadiga muscular, por exemplo. Aí foi capa da CESA para Martírio, bem interessante. A parte final, né, que eu consegui separar, em alguns minutinhos ainda, é toda uma etapa de microfluídica digital, a parte nova, né, para todos a maioria, pelo menos dos ouvintes. Mas a microfluídica digital, na verdade, nada mais é do que uma ferramenta que permite você manusear uma gota ou uma gotícula, baseando-se na aplicação de um potencial elétrico. Então, nós temos dois tipos de dispositivos. Então, nós podemos trabalhar com um dispositivo de uma placa ou dispositivo com duas placas. No dispositivo com uma placa, nós temos aqui um substrato com um eletrodo. Esse eletrodo está isolado com uma camada dielétrica, e nós temos uma gota da solução na superfície. Quando a gente aplica uma diferença de potencial entre dois eletrodos, essa gota, na verdade, ela sofre uma deformação e, dependendo do potencial, ela se move para a direita ou para a esquerda. Quando a gente tem duas placas, a gente aplica uma diferença de potencial entre os eletrodos colocados nas duas placas. E aí você também consegue fazer o movimento da gota para um lado ou para o outro. Isso é muito interessante, porque nós temos algumas empresas, algumas startups no mercado, né, que vêm promovendo, na verdade, dispositivos com arranjo de eletrodos, e você consegue manusear essas gotas de modo a fazer reações, simplesmente uma direção, interagir, colocar um marcador fluorescente, um marcador que seja mesmo colorimétrico, e você consegue fazer extração, consegue fazer praticamente todas as funcionalidades analíticas acontecerem nesse tipo de plataforma. Então, aqui é um dispositivo que funciona com duas placas. Então, nós temos uma base quadrada, onde nós temos os eletrodos, né, depositados aqui. Eles estão recobertos com a camada de elétrica, e nós temos uma outra camada, que dá para ver aqui, retangular, colocada na parte superior. E esse dispositivo, na nossa proposta para o INCTBio, foi tentar explorar, primeiro, aprender a fazer um manuseio, depois tentar acoplar com sensores eletroquímicos, eventualmente com eletroforese, pode ser um injetor, e podemos acoplar também com massas, que tem alguns poucos trabalhos na literatura. O mais usual é explorar para testes com fluorescência e quimiluminescência, né? Mas recentemente saiu um trabalho aqui com colorimetria, que foi de encontro, quase que parece que pegaram uma apresentação nossa, usaram até o mesmo ensaio que a gente queria analisar. Então, essa é a primeira vez que a gente está apresentando, então foi realmente uma coincidência, né? Então, toda a parte, esse é o trabalho publicado agora em 2020, minha aluna quase chorou, mas a ideia era tentar colocar o nitrito em solução, fazer uma gota de nitrito, de uma solução de nitrito se mover no dispositivo, reagir com o reagente de Gris para promover, gerar aqui o produto com cor magenta. E a ideia seria capturar a imagem desse produto, né? Essa era a nossa ideia, e foi isso que foi publicado. Só que nesse trabalho eles usaram um sistema externo, né, para fazer a leitura aqui da absorbância com o resultado final, e foi onde a gente buscou nós tentamos inovar. Então aqui, deixa eu ver se vai funcionar o vídeo, só para mostrar para vocês como é que funciona. Então, até o Manuel brinca que é a dança das gotas, né? Então, aqui são dois corantes, na verdade, entrando em contato, então a gente está juntando as gotas, ela está passando por um ciclo, né, que a gente define, quantos ciclos ela vai ficar misturando, então a gente está promovendo aqui a etapa de mistura, e após a mistura a gente pode fazer a separação. Então essa separação ela vai gerar gotas com tamanhos iguais, do qual a gente pode utilizar ou explorar para fazer reações em loco, né, diretamente nesses volumes. Cada gota aqui tem aproximadamente 1 microlitro. Então, é bem interessante. Então, como prova de conceito, a gente está fazendo, por exemplo, uma titulação, ácido base, e a gente está explorando como que isso ocorre. O que a gente está tentando fazer de novidade, né,
Esse é o equipamento, né? Então, nós compramos da Cybots, o equipamento chama Dropbot. Então, tem todo esse é o equipamento como um todo. Então, ele é bem portátil. Aqui tem toda a parte eletrônica, o dispositivo está colocado, ele é colocado aqui dentro, na placa de vidro. E o que a gente está tentando fazer é uma adaptação para explorar a própria câmera como detector, câmera que ele já vem, é uma webcam, e estamos adaptando aqui um arranjo de LEDs para promover a degradação. Então, o que nós estamos tentando degradar? Está gerando nitroso-tióis, e o nitroso-tiol ele pode ser degradado, né, por processos bem usuais, usando mercúrio, porém tem a sua toxicidade correlacionada, mercúrio ou cobre, né, mas a gente está tentando usar a degradação com LEDs UV, como um trabalho preliminar nosso, mostrou resultados interessantes, tentando adaptar a mesma ideia. Eu não vou mostrar muitos resultados sobre isso, mas aqui tem só a integração, então o dispositivo é colocado, o arranjo de LEDs colocado na parte superior, é feita a degradação, retira a tampa, e a gente promove aqui a variação da gota, o movimento da gota, e usa a câmera do dispositivo, ou do equipamento, para capturar a imagem. Então, a Daniela está com resultados bem interessantes. Deixa eu ver se aqui vai funcionar. Aqui é só um exemplo dos mais recentes dela. Então, ela está mexendo está acelerada aqui só para vocês observarem. Então, ela já faz toda a programação, as gotinhas estão se separando, estão reagindo. E em alguns pontos, daqui a pouco, ela vai ficar colorida. Então, se vocês observarem, algumas delas vão acabar ficando um pouco magenta, né? Então, ela está avaliando algumas estratégias para diminuir o brilho. Olha lá que bacana, também é produtivo aqui, está variando a concentração. Ela está avaliando aqui algumas estratégias para diminuir o brilho ou a cor de fundo, né, do dispositivo. Está conseguindo uma boa correlação com a concentração de nitrito, variando com a captura da imagem usando a webcam. Está estudando qual é a melhor forma de fazer a mistura, então fazer uma gota girar em círculos, né, fazer um movimento circular, ou simplesmente linear, então praticamente não tem variação. E o que a gente espera agora é tentar otimizar apenas o processo de síntese da nitrosocisteína, um dos exemplos algo que a gente vai tentar mostrar, e depois pegar uma proteína de alta massa molecular. Então, aqui só uma das imagens dos testes que ela tá fazendo. Então, de tudo que a gente vem fazendo, né, como vocês observaram, os processos são extremamente simples, a gente pode desenhar, imprimir, plastificar, carimbar, usar um jateamento. A gente não tem muitas demandas instrumentais, em termos de infraestrutura, então o equipamento mais caro de tudo que vocês viram é justamente o Dropbot, que custou, não lembro de cabeça, mas ficou $4.000, acho que 2 equipamentos, né? Aqui o que a gente deseja, né, nessa situação que a gente vive hoje, a gente tem que olhar para frente. Então, isso eu sempre ouvia do Emanuel. Na época da pós-graduação, não tinha ainda despertado o lado empreendedor, né? Não tinha basicamente essa formação, mas a gente tem que pensar realmente aqui nos usuários finais. Então, isso passa automaticamente aqui pela questão da comercialização. Para isso, né, hoje a gente já tem alguns dispositivos comerciais, então todo mundo conhece o teste de gravidez, tem muitos testes para Covid, muitos testes para dengue, que fazem uso aí, na verdade, de dispositivos de papel, e alguns outros dispositivos hoje usando smartphones com uma espécie de um pendrive acoplado, algo que, na verdade, a tendência está levando para esse lado. Um grupo de alunos do nosso grupo, né, fundou recentemente a 3R Solutions. Eu não vou falar muito o que eles fazem, mas aqui tem toda a equipe, a empresa, a sócia majoritária é a Caroline, tem a Bárbara, que é aluna de mestrado, o Lucas, que é um aluno de doutorado, e tem também o Ciro, um egresso do grupo. Eles criaram, na verdade, a 3R Solutions, e uma das propostas, né, ela foi contemplada no programa Centelha, com apoio da FAPEG e da FINEP, do qual a gente vem com um protótipo bem interessante, para testes multiplexados aí de vários adulterantes de uma única só vez em amostras de leite. Então, simplesmente uma análise qualitativa, você consegue monitorar 6, 7 adulterantes simultaneamente. Então, já tem uma empresa querendo comprar esse protótipo, uma empresa de Brasília,
e tem parceria com outras empresas na Europa, o processo é bem promissor. Então, estamos na etapa de validação junto com a empresa, apenas a questão de mercado, e eu tenho certeza que é um produto que tem potencial. Então, o recurso do Centelha está sendo usado diretamente na empresa. Então, nós conseguimos aí 60 mil reais. Então, eu queria agradecer a todas as agências de fomento, né, a Petrobras, que vem investindo muito no grupo, e, obviamente, ao INCT por todo o apoio, pelo convite, pela oportunidade. Agradecer aos alunos, né, que, na verdade, fazem a parte mais importante, né, do laboratório, que é o dia a dia, com dedicação ímpar, né, todos eles vêm trabalhando. Tem um aqui que é o Abdias, às vezes ele me manda mensagem quase meia-noite, só para falar que conseguiu fazer, ou que conseguiu terminar o paper, ou que a ideia funcionou. Então, acho que todos eles têm a mesma dedicação, mas sempre a gente tem os exemplos aqui que nos chamam a atenção, que são bem pontuais. Alguns alunos já estão empregados, principalmente aqui o Lucas está na UNB, na verdade o Lucas está na UFF, o Ciro está na UNB, o Paulo está na Unifespa, aí tem a Ellen, o Luiz, a Simone, o Anderson, o Fabrício, o Thiago, o Ulício, a Camila e a Laura, todos eles estão felizmente, já estão empregados. Quero agradecer a todos os colaboradores, né, principalmente aqui o professor Emanuel, acho que por toda a parceria, amizade e toda a formação, né, acho que tudo que ele ensinou, estou tentando adaptar aos poucos no grupo, e tem dado certo. E agradecer, logicamente, a família, acho que muitos aqui conhecem a Yasmin, né, já foi em vários congressos, mas a Laís já está pronta aí para ir no próximo evento presencial. Então, está aí no mesmo embalo, quase um Ctrl-C, Ctrl-V da mais velha. Então, estou à disposição para perguntas. Obrigado a todos aí pela atenção. Estou à disposição, Alberto. Obrigado, Wendel. Simplesmente fantástico, né? Não só pelo material apresentado, mas pelo brilhante palestrante que você se tornou, né? Extremamente didático, captura exatamente a empolgação no desenvolvimento de cada trabalho que a gente conhece que você tem e transmite para os seus alunos, e que faz isso de uma maneira realmente brilhante. Meus parabéns, e eu acho que um seminário seu com esse portfólio tinha que ser padrão do UNCT para todo ano, para toda nova geração que entra no UNCT Bio, né, ter um pouco desse sabor aí de que para atingir o sucesso e as conquistas que você tem feito, precisa claro, dedicação, esforço, criatividade, mais do que recursos. Os recursos vêm na consequência da criatividade e do trabalho feito. Parabéns, brilhantíssimo. Obrigado, Mané. Eu sei que tem o Fernando Henrique Marques com a mão levantada. Deixa eu ver se tem alguém no chat fazendo pergunta. Por escrito não tem ninguém. Tem os parabéns da Liuba, do Marcos, Luiz Henrique, Eduardo, tem várias parabenizações aí. Mas tem o Fernando com a mão levantada. Então, por favor, Fernando, pode abrir o microfone, a câmera e fazer pergunta para o Wendel, ou comentário, etc. Não entendi errado. Fernando Henrique Marques está com a mão levantada. Achei que queria fazer uma pergunta. Vai abrir o microfone, senão está em aberto aí. Aberto, Fracassi, Lauro. Bueno, eu tenho uma pergunta ali na parte da dança das gotículas, né, que eu não tinha visto ainda. Achei excelente abordagem e poder fazer essa manipulação. Você fez, né, se tem a intenção de fazer alguma simulação, né, a modelagem, porque parece que quando você junta as duas, dá para seguir o traço, né, o corante conforme vai sendo manipulado, e fazer os cálculos difusionais, o quanto que a frequência de oscilação,
ou se o potencial aplicado no eletrodo afeta a eficiência da mistura. Tem alguma informação dessa parte aí? Difusional e eficiência de mistura? Mané, essa pergunta, na verdade, é excelente. A gente não chegou a pensar, então tudo que vocês viram é novo, acho que é a primeira vez que eu estou mostrando isso. Aqui na UFG, né, a gente está tendo a experiência muito bacana de associar com um grupo que faz simulação. Nós temos um professor que ele está na Alemanha essa temporada, fazendo pós-doc, que ele vem nos ajudando a simular e ele tem todo o know-how para explorar isso. A gente está tentando resolver alguns problemas básicos primeiro. A intensidade, na verdade, da cor, aquela cor de fundo que a webcam do equipamento captura, ela estava atrapalhando bastante. A Daniela conseguiu primeiro suprimir tudo isso, e eu não entrei em detalhes, mas a microfluídica digital ela faz uso de um surfactante. O surfactante ele é fundamental para a gruta se mover. Então, ela estava estudando o tipo, né, e como que ele interfere na questão da cor. Toda essa questão da mistura, eficiência, a gente está, primeiro, entendendo se ela vai circular ou vai linear, e tentando aproveitar um projeto que a gente tem em colaboração com um grupo francês, o qual o Fracasso e o Brasil também fazem parte, que eles são especialistas em trabalhar com nitrosotiois. Então, os nitrosotiois, na verdade, quando a gente degrada, eles geram NO ou NO2, que você pode detectar colorimetricamente ou mesmo eletroquimicamente. No nosso caso, detectando colorimetricamente, a gente está tentando agora encontrar condições que permitam a gente explorar a análise em amostras reais. Essa questão da difusão, coincidentemente, ela foi questionada no exame de qualificação da Daniele, que a gente conseguiu convidar o Richard, que é um ex-aluno do Fracasso, que está lá no Canadá, trabalhou com o Miller, um tempão, conseguiu uma outra posição. Foi fantástica a participação dele, e ele que chegou a questionar essa questão da difusão. Então, com certeza vai ser uma linha que a gente vai explorar agora com o Diego também, que está iniciando o doutorado nessa vertente, né? Então, a gente não pensou nisso ainda, mas com certeza vai vir à tona em breve. Maravilha. Tem aqui o Wendel Alves com uma questão a fazer. Wendel, por favor. Entra o microfone. Depois tem a questão do Vinícius e o Alberto está com a mão levantada também. Wendel Couto, parabéns aí pela apresentação, excelente apresentação aí. Obrigado por essa oportunidade aí. Wendel, eu fiquei com uma dúvida com relação a essa questão da funcionalização do papel que vocês fizeram com o polímero quitosana. Você chegou a verificar algum papel da acetilação dessa quitosana na funcionalização do papel? Pergunta excelente, Wendel, obrigado, hein? Na verdade, a gente trabalhou, a gente não estudamos o efeito da acetilação no processo como um todo. A gente usou, acho que a parte que a gente já tinha visto um trabalho na literatura antes da gente iniciar. A gente trabalhou com a condição já estabelecida por outros grupos. Mas a gente sabe que tem efeito sim, né? E a quitosana tem muitos trabalhos na literatura, depois desse que a gente reportou, que vem fazendo uso, e o ganho, na verdade, em termos de resposta, é substancial, né? Então, para quem conhece, né, quem trabalha com essa interface, que pode explorar muito. Naquela banca que a gente participou, né? Teve uma pergunta, se não me engano, dos PEDOTs, né? Não sei se foi você que fez. Logo na sequência eu vi algo muito de encontro com o questionamento. Então, assim, é um mar aberto, acho que, para ser explorado, e acho que juntar as expertises, acho que faz muita diferença no resultado final. Beleza, obrigado, Wendel. Parabéns pela apresentação aí. Obrigado. Até, Wendel, só complementando, teve um teste que a Ellen fez, que quando a gente variava muito, acho que a concentração, a gente chegou a avaliar a acetilação, mas o material ficava muito hidrofóbico. Então, isso gerava uma resistência para o fluxo que a gente adicionava por capilaridade. Então, essa é uma limitação. Então, tem que encontrar um meio termo aqui para todo o processo.
Eu já aproveitando, então, eu já vou aproveitar e vou atrapalhar o Emanuel aqui, a administração aqui do site. Toca pau. A espessura da quitosana, quando você funcionaliza o papel ali com a quitosana, você tem o controle dessa camada da quitosana na superfície do papel? Desculpa aí atrapalhar. Da espessura, não, a gente nunca controlou. O que a gente acaba sempre controlando é o volume, né? Indiretamente está relacionado, mas acho que tem que fazer um estudo mais... Eu acho que ela incorpora, né? Como aplicado como solução, vai incorporando nos poros e recapeando as fibras da celulose. Isso, mas quando a concentração é um pouco alta, você consegue observar que você tem como se fosse um inchamento, né? Mas na verdade é a formação de uma camada um pouco mais espessa ali. Isso é curioso. Alguém já me perguntou uma vez se daria para explorar isso com nanopartículas e tentar trabalhar com CERS, algo do tipo. Perfeito, bacana. Parabéns aí pelo trabalho aí. Obrigado. Wendel, pode interromper a apresentação da sua tela aí, o compartilhamento da tela. Assim, aí abre, é verdade, abre os... Aí as fotinhos ficam maiores. Obrigado, Alberto. O Vinícius Guimarães Ferreira, pós-doc aqui no Biomics, além de parabenizá-lo, ele pergunta, né, primeiro, se o chip, a parte eletrônica do Digital Microfluidics, se ele é comercial, e 2, se o senhor mencionou que uma das ideias é utilizar massas nesse Digital Microfluidics. A ideia é utilizar qual tipo de ionização? Tá, obrigado, Vinícius, pelos questionamentos, também pelo elogio. Bom, a primeira pergunta, nessa fase inicial, a gente está usando os chips comerciais. Porém, a gente já está tentando adaptar. Então, a gente está tentando fazer algo caseiro aqui. Com a pandemia, isso deu uma esfriada, mas a gente deve retomar em breve. A gente vai tentar fazer de forma alternativa e também usando técnicas convencionais. Então, por exemplo, a gente vai usar o CNPEM para isso. Então, por enquanto, comercial. Quanto à relação do MAS, né, a gente, na verdade, nem chegou a pensar nisso ainda, mas tem um trabalho do Wheeler, do Wheeler e mais um dos chineses, que eles fizeram tudo isso no papel, aquela placa, uma placa simples, né, e eles usaram, na verdade, foi eletrospray nesse trabalho original. Então, a gente não chegou a pensar especificamente no tipo de ionização, mas é algo, massas, para mim, é tudo novo, né, então a gente está aprendendo bastante. Ontem a gente teve uma aula na defesa, Claudimir, foi espetacular. O Claudimir é covardia. A gente aprendeu bastante, ele começou a querer fazer cálculos lá na hora para a gente dar um pouquinho. Mas é algo que a gente está explorando e está aprendendo a cada dia mais, né? Mas, assim, pontapé inicial, apostaria no eletrospray. Obrigado, Wendel. Tem aqui o Fracassi, com a mão levantada. Muito bem, Wendel. Brilhante a apresentação, né? Não sei se a Carla está ainda aí na sala, né? Mas aí é uma boa sugestão para os nossos seminários lá do Instituto de Química. Excelente, Wendel, parabéns, né? O que eu queria fazer uma pergunta para você é sobre a parte de microfluídica digital, né? Porque eu nunca trabalhei com microfluídica digital, mas eu tenho acompanhado com bastante entusiasmo a microfluídica digital, né? Eu cheguei até a conversar com o Wheeler, né, sobre algumas possibilidades disso daí. Agora ficou muito mais fácil, porque você está muito mais perto que o Wheeler, né? E justamente na parte lá dos nitrosotióis, né? Que, posso estar enganado, né, mas a primeira etapa, né, de reação do nitrosotiol, né, não é a formação do nitrito, né? O nitrito ele é formado a partir do NO que é liberado da molécula, né? E os ensaios com fluorimétricos são muito interessantes para detectar diretamente o NO, né, e não o nitrito. Então, eu vejo assim, um ganho muito grande em relação ao ensaio de Gris, quando você usa, por exemplo, o DAF, né, para fazer o ensaio fluorimétrico. Você acha que é fácil de adaptar uma detecção fluorimétrica lá na máquina lá da microfluídica digital? Você acha que é possível? Alberto, na verdade é excelente, né, o questionamento, obrigado pelos comentários, e eu acredito que é possível, né, eu lembro sempre do Emanuel, até hoje nunca esqueço, sempre falo isso para os meus alunos, quando eu estava fazendo a eletroforese no chip de 1 centímetro quadrado, com detecção eletroquímica, chegava para ele, não
não estou conseguindo nada de resultado. Como não? É só aplicar o potencial e colocar o eletrodo no meio, né? Então, na verdade, isso acaba sendo inspiração para a gente buscar essas alternativas. E eu não tenho certeza, Alberto, mas eu acredito que sim, né? Então, por exemplo, meus alunos, a nossa ideia, a gente vai chegar lá ainda, é tentar, quando a gente gera as gotas e manda elas caminharem, a gente queria mandar elas caminharem para um ambiente externo. Então, esse ambiente externo, por exemplo, a gente poderia fazer um acoplamento. No primeiro momento, a Daniele, né, e o Diego falaram, mas não dá para abrir o dispositivo, e o pessoal, não dá, isso não dá. Aí descobriram que dá para, por exemplo, pegar um fio dental, vir na base entre as duas placas, e com muito cuidado, você consegue tirar uma placa de cima da outra. E as gotas continuam, você consegue fazer elas andarem. Então, por isso que eu já tenho um trabalho com eletroforese, já tenho trabalhos com massas, eu acho que dá para explorar assim. O próprio Richard, quando a gente fez a solicitação, né, para o INCT, acho que a solicitação inicial, se não me engano, era o equipamento da Micrux, e quando eu justifiquei para fazer o acoplamento com um detector eletroquímico. O INCT aprovou, na semana seguinte saiu um paper do William na Analytical Chemistry com uma ideia muito parecida, que era fazendo o acoplamento dos eletrodos sensores eletroquímicos no arranjo da microfluídica digital. Então, eu acredito que dá sim. Se não der para usar os dispositivos comerciais, dá para fazer eles dedicados para isso, customizados. Só complementando, Wendel, rapidinho, Mané. Uma outra coisa que seria muito interessante também seria a quimioluminescência, né? Porque aí você não precisa nem da excitação, né? E microfluídica digital para quimioluminescência ele está pedindo, né, para fazer isso, né? Porque é muito fácil de misturar as coisas, né? E uma outra coisa ainda com microfluídica digital, que eu cheguei até a falar com o Willer isso daí, né? Porque normalmente essas superfícies são hidrofóbicas, né? Para você fazer a movimentação das gotas, né? Aquosas, né? Mas se você inverter, pensar o contrário, né? Você ter superfícies hidrofílicas, você conseguiria ter agora alguma possibilidade de fazer manipulação de material mais orgânico, oleoso, né? E que eu fiquei pensando que se não seria uma ideia interessante, pelo menos, investigar algum tipo de fracionamento de amostras de óleo, de petróleo, reações, né? Com essas amostras, que são amostras, assim, chatas de trabalhar, né? O processamento disso é muito chato. Eu não sei, eu acredito ainda que a microfluídica digital, se você inverter, né, a polaridade lá das superfícies, talvez você consiga fazer alguma coisa nessa direção aí. Alberto, acho que é tudo passível de investigação, né? Então, é só imaginar, talvez tenha que mudar, com tudo isso aí, talvez tenha que mudar o surfactante que utiliza para fazer o movimento das gotas aí. Mas é uma boa pergunta, né? E pode ser uma boa saída, uma boa estratégia para essa finalidade. Obrigado, Wendel. Excelente. Nada. Obrigado. Obrigado, Alberto. Wendel, agora temos o Lauro querendo falar com você. Wendel, parabéns. Foi muito boa a sua palestra. Realmente a quantidade de resultados impressionante, né? E todos de muita boa qualidade, né? Acho que fantástico a sua apresentação. Parabéns aí. E obrigado por estar contribuindo aí para o INCT. Né? A minha questão que eu queria colocar, você apresentou vários tipos de dispositivo em papel e muitas vezes, por falta de tempo, lógico, né, e não dá para comentar tudo, mas eu queria saber a sua questão desses diferentes dispositivos de papel que você apresentou aí. Questão do tipo, da qualidade do papel, qual que é o efeito que vai ter no desempenho desses dispositivos. Né? E a outra questão é baseada nessa microfluídica digital, se quando você tem essas, vamos dizer assim, gotículas que são colocadas com diferentes forças iônicas, vamos dizer assim, vai ter diferentes efeitos na movimentação das gotículas. Tá. Bom, Lauro, obrigado, né? Obrigado pelos elogios. E primeiro, com relação ao papel,
muito curioso, porque a gente vem trabalhando com todos os tipos de papel, qualitativo, de filtro, quantitativo, cromatográfico, tem 3mm, que é dedicado para eletroforese, então nem mostrei muitos resultados de eletroforese em papel. Eu tenho um aluno de iniciação que está fazendo uma parte muito interessante. Mas, assim, acho que tudo depende do que a gente deseja. Eu participei de uma banca recentemente e saiu uma ideia lá da gente explorar em conjunto. Então, o Thiago Paixão, por exemplo, e a Regina da UFO, Campos de Toitaba, a gente está explorando o papel sulfite para fazer tudo o que a gente vem fazendo. Então, a gente está fazendo microzonas, a gente está fazendo os eletrodos, e uma coisa que sempre me intrigou foi ver alguns trabalhos com microfluídica no papel sulfite, coisa que eu já tinha tentado fazer isso algumas vezes, nunca tinha conseguido, mas a gente está descobrindo que tem a ver com a gramatura, né? Então, acho que o ponto de equilíbrio é difícil de responder, indicando um papel dedicado para uma aplicação em particular. Acho que depende sempre do que a gente deseja. Então, o papel cromatográfico, em geral, talvez seja a melhor aposta para qualquer aplicação, mas nem sempre fornece o melhor resultado. Então, é uma pergunta bem... a resposta acaba ficando bem incerta, porque acho que sempre depende do que a gente almeja, né? Na parte da microfluídica digital, você tem razão. Toda a questão iônica aí interfere sim na resposta. A gente está vendo isso, e dependendo da composição, a gota pode nem se mexer. Então, a gente está aprendendo, né? A gente está aprendendo a fazer esse manuseio. Nos primeiros experimentos que as meninas estavam rodando aqui, a gota não saía do lugar. Então, até a gente entender o papel do surfactante, entender a função dele, chegar na concentração, entender a concentração ótima, já foi uma conquista muito grande. E a questão da composição iônica é algo que a gente está tentando avaliar agora com um pouco mais de cuidado, né? Mas, não tem a resposta ainda com mais precisão, mas você tem razão que isso afeta sim. Só mais uma questão, qual é o potencial que você aplica para fazer a gota se mexer? Tá, ali a gente precisa só conferir, mas é algo em torno de 5 a 10 volts, algo bem baixo. Muito bom. Obrigado. Por nada. Só esqueci de complementar uma questão, Mané. Sim. A gente está fazendo toda a questão da mistura, diluição, a reação, e tudo isso em sequência, e a gente quer chegar numa condição de fazer tudo no protocolo automatizado. Então, acho que esse é o grande diferencial, acho que, da microfluídica digital, que você deixar tudo isso automatizado para chegar até a resposta quase que imediata, né? Então, se a gente conseguir, acho que vai ser interessante ter toda essa integração das etapas analíticas em sequência. Sem dúvida. Eu tenho uma perguntinha sobre isso, mas passar a palavra para o Dozil. Você levantou a mão. Opa. Oi, Wendel, tudo bom? Joia, Dosa. Bom revê-lo. Pô, fantástico. Bem, eu acompanho os seus trabalhos, mas está sempre aparecendo coisa nova aí. Eu não sabia dessa parte da microfluídica digital. Fantástico. E impressionante como você consegue, eu sempre digo, né, que você consegue, ele é entusiasta e consegue entusiasmar os alunos e sem perder a humildade, coisa. O Mané não sabe, mas ele sempre tentou desvirtuar, e quando ele ia fazer experimentos lá na USP, a gente tentava levar ele para bater jogar uma bolinha lá, né, que a gente jogava, né, mas a gente nunca conseguiu arrastar ele para jogar futebol. O cara sempre foi focado, muito, o resultado está aí. Mas, Wendel, mais uma curiosidade, né, você mostrou uns trabalhos ali que foram usados eletrodos em PLA, né, dopado, né, que tem condutividade, né? Aquilo foi impresso? Eu não entendi muito bem, que você falou, ele enganou a impressora. O que foi feito exatamente? Bolosa, obrigado, né? Futebol eu não ia porque tinha que voltar para São Carlos com resultado, né? Senão eu mandava voltar para São Paulo. Mas assim, aquele material, né? Quando a gente fez o primeiro trabalho, desenvolveu o primeiro trabalho, a gente só tinha
uma impressora com um único bico, uma única extrusora. Então, a gente tinha que fabricar o eletrodo e o microcanal. Então, nós utilizamos 2 materiais poliméricos, o ABS e o PLA dopado com nanotubos de carbono. Então, o que nós fizemos? Primeiro, imprimimos, né, foi impresso sim, fizemos a impressão, depois paramos a impressora, então a ideia foi enganar ela, tipo, demos o stop, trocamos o filamento e fizemos a impressão do canal com ABS. Ah, tá, entendi. Hoje, a gente já tem uma impressora multi, está trabalhando com 4 materiais. Você consegue, a gente não tem os 4 materiais, né, mas a gente precisa só de 2, a gente consegue trabalhar com elas, com os 2 materiais simultaneamente. Aquele material em particular, ele já não está mais no mercado, ele saiu. E está difícil, né? Então, ontem, por coincidência, a gente fez uma compra, né? A gente fez uma importação de mais materiais. A gente comprou a protopasta. Tem muita coisa saindo com 3D, a gente tem mais alguns trabalhos. Tem uns 3 trabalhos que eu não mostrei nenhum resultado ainda, mas a gente vem fabricando esses eletrodos para diferentes finalidades. Então, tem um arranjo, por exemplo, com 8 eletrodos, que dá para trabalhar com tudo isso simultaneamente. Tá muito bacana. Tá? E esse material, o grupo do Eduardo e do Rodrigo em Uberlândia, junto com o Juliano, aí da Unicamp, e o Bruno, de Anegite, eles estão desenvolvendo trabalhos fantásticos, trabalhando, mostrando a ativação dos sítios, na verdade, ativos aí desse material para deixar o desempenho analítico, o desempenho eletroquímico de forma mais apropriada para as aplicações diversas, né? Então, a gente está aprendendo muito com eles, né? E toda essa questão de ativação é essencial para você colocar eles para utilizar. Eu vi alguns trabalhos recentes aí, do Juliano com o Fracasso, não sei se você também está envolvido, mas essa parte não tem jeito. Se não ativar o material, dificilmente funciona. Não, sim. Então, isso eu estava perguntando, depois a gente conversa com mais calma, né? Tem umas ideias, inclusive da parte de eletrônica, da parte de microfluidico digital, mas só para não tomar tempo, né, depois a gente conversa. Então, obrigado e parabéns de novo. Obrigado, Lázaro. Aí não é terro, não, é discussão científica aqui. Deixa eu ver, não tem mais nenhuma mão levantada, apenas parabenizações, os colegas aí no chat. E agora que eu falei que eu tinha umas gotinhas lá e esqueci. O que era? Não era do potencial, da superfície? Bom, acho que nada muito importante. Foi algum comentário que foi feito na conversa com o Lauro? Deixa eu ver se eu lembro. Enquanto isso, alguém pode fazer pergunta. Okay? Aí o Rodrigo na sala, que ontem, ele também estava na banca de ontem, do Lucas, né? Toda essa parte eletroquímica, usando os eletrodos impressos com a impressora 3D, a gente aprendeu bastante ontem com ele também. No caso do microfluidico digital, tem esse dielétrico é hidrofóbico, como o Facassi falou. Lembrei. Sobre contaminação cruzada, carry-over. Se é hidrofóbico suficiente para ter certeza que não deixa rastro para trás, ou qual que é a rotina depois de um ciclo de uso, há etapas de limpeza ou não? Sobre a hidrofobicidade, a gente não tem certeza, Mané. Mas o que a gente sempre faz é uma limpeza para poder reutilizar o dispositivo. Porém, dependendo do surfactante que a gente utiliza, a gente vê um desgaste, na verdade, do dielétrico que acaba atingindo o metal, o eletrodo. Então, a gente acaba perdendo e danificando o chip em si. Né? Aí curto-circuita, né? Toda essa parte, acho que vocês que estão mais perto do CNTEM vão ter, assim, provavelmente a gente vai ter que recorrer a vocês para produzir. Então, o grupo do Wheeler, eles disponibilizam todo o desenho, não tem problema com relação a isso. E está sendo interessante trabalhar com microfluidico digital, porque era um dos objetivos no início, quando eu vim para cá.
para ficar um tempo lá no Wheeler, né? Sim. Mas aí o trajeto mudou um pouquinho. As princesas chegando e complicando mais, né? O Vinícius perguntou menor volume de gota que consegue manipular. O menor volume que a gente vem trabalhando é com 1 microlitro. Então, eu não sei se a gente consegue fracionar isso ainda, mas é o menor volume que a gente consegue trabalhar, tá? 1 microlitro. O que é pequeno o suficiente para fazer, e ainda assim permite muita coisa. Sim. Acho que não sei se o Dozil e o Fracassi querem a palavra de novo, não percebi se levantaram a mão ou não abaixaram da vez anterior. Fracassi, não, sim, mas eu queria só fazer um comentário rápido, bem rápido. À vontade, aí. Wendel, tem uma máquina super interessante, que na verdade ela é uma impressora 3D, mas ela é dedicada para produzir circuitos impressos, né, da Nano Dimension. E ela é um pouco cara, da ordem de $100 mil, se eu não me engano. Mas é uma máquina que permitiria fazer esses pads para microfluídica digital de uma maneira assim muito simples. Inclusive porque ela é uma impressora 3D, né, com contatos, né, em 3 dimensões, que facilitaria muito a parte de conexões, né, entre os pads, né? E já colocando também a parte de isolantes em cima dos eletrodos, né? Só para te comentar isso daí, eu não sei se você conhece essa máquina, da Nano Dimension, chama Dragonfly, se eu não me engano. Eu não conheço, mas eu não lembro se foi você mesmo, se foi o Thiago que chegou a comentar isso em algum momento. Super interessante. Aqui a gente está testando um sistema novo, Alberto. Não sei como é que está a última versão, mas a gente entrou em contato com uma empresa local que eles estão tentando fazer um novo C4D para a gente. Então, estava com um filtro errado, aí estava bloqueando o sinal. O último eu não sei como é que está, mas a eletrônica é de primeira. Então, assim, o desenho, a fabricação, uma empresa pequena aqui, chama Vulcano, mas eles têm toda uma instrumentação assim, dedicada para essa finalidade. Então, aquelas coisas que a gente demora para soldar aí um dia, eles fazem em questão de minutos, né? Com uma perfeição muito boa. Eu vou dar uma procurada, né? Se tiver algo que der para usar por perto, acho que é mais viável. Mas, em Goiás, essa máquina é impossível de chegar. O Fracasso. O Wendel, a gente está adquirindo a gente aprovou dentro do centro de águas, essa impressora que o Fracasso está falando, então está dentro já da aprovação do projeto, já ficou como multiusuário, uma impressora desse tipo. Então, realmente a gente vai fazer a aquisição nos próximos meses aí. Uma máquina dessa. Lauro, você me deixou muito contente agora. Fantástico. Tô na fila como usuário já. Maravilha. Bom, acho que não temos mais manifestações. Mais uma vez, agradecer a sua disponibilidade em abrilhantar o nosso ciclo de seminários online do INCTBio. Agradeço a sua disposição, parabenizo mais uma vez pela qualidade do trabalho e passo a palavra para o nosso host, o professor Zé Alberto Fracassi da Silva, para o encerramento. Obrigado, Fracassi. Obrigado, Wendel. Obrigado, Mané. Eu que agradeço. Puxa, eu que agradeço imensamente, né, a presença de todo mundo, né, que pôde aí participar, assistir o brilhante seminário do Wendel. Agradecer novamente o Wendel, né, e também ao Mané pelo gerenciamento aí das perguntas, né, e da sessão. Muito obrigado a todos. Pergunto também para o Lauro, né, se ele quer fazer algum comentário. A gente está planejando ter novamente um seminário agora em janeiro, né, para manter a regularidade. Então, como está sendo online mesmo, eu acho que não vai ser um problema muito grande, né, de interrupção, mesmo porque na Unicamp a gente não vai ter interrupção em janeiro, né, a gente vai com o semestre até o final de janeiro. Então, para a gente ainda é o semestre normal até o final de janeiro. Lauro, quer fazer alguma colocação? Eu só queria fazer uma última questão para o Wendel, que é o seguinte, aproveitando toda essa sua fala,
A questão que eu gostaria de colocar, Wendel, é se você poderia falar qual foi o papel do INCT Bio no desempenho aí dos seus trabalhos. Se teve realmente algum efeito... Tá, Lauro, na verdade, assim, desde o começo, né, eu sempre vim buscando interagir cada vez mais, então já existiam as colaborações com a Mané, com a Fracassi, e foi através do INCT, né, que nós criamos algumas pontes novas, e nós usamos um caminho que eu mencionei, mas de forma muito sucinta ao longo do... Esses efeitos acontecem. Ao longo da apresentação, mas nós usamos um caminho, né, que foi solicitar uma bolsa no CNPq. Então, o CNPq, ele tem uma modalidade de bolsa, que é aquela bolsa sanduíche no Brasil. Então, até onde eu sei, né, pelos alguns membros que já participaram do CA, a demanda é muito baixa, né? Então, talvez, assim, foi uma estratégia que a gente utilizou com a ida do Fabrício, e isso agora está abrindo, na verdade, novas possibilidades. Então, esse caminho através dessa modalidade de bolsa, hoje está fazendo com que a gente está interagindo agora com o grupo lá da UFAL, tem uma parceria muito boa lá agora com toda essa parte de biotecnologia, então gerou patente, está gerando artigos, também com o Mané, a gente está tentando intensificar, com o ZESE, né, abriu a Escola de Bioanalítica, então aqui está um reforço. Acho que a Escola de Bioanalítica, ela foi espetacular, principalmente aquela que a gente foi realizada em Maceió, que nós conseguimos levar, acho que 1 ou 2 alunos por grupo, se não me engano, e foi de lá que começou, na verdade, a gente ter essa interação. Um pouco mais forte também com grupos que a gente não atuava em colaboração. E, fora isso, acho que todo o investimento do INCT, principalmente na parte agora de microfluídica digital, vai nos colocar numa posição de destaque nessa área também, né? Então, a gente vai estar trazendo o pioneirismo, acho que para a América Latina, e essa parte a gente vai conseguir engajar, a gente vai conseguir explorar um pouco mais as colaborações internacionais. Então, eu vejo também, acho que a vinda dessa parte da microfluídica digital vai abrir uma ponte no Canadá com o Aeromídia, que está à disposição para vir para o Brasil na primeira oportunidade que a gente tiver. Então, eu vejo assim, o INCT, acho que em toda essa parte, tudo que a gente conseguiu fazer de impacto, acho que não teria sido a mesma coisa sem o apoio do INCT. Direto ou indiretamente, acho que fica o reforço, né, para quem é mais jovem. Acho que a escola de bioanalítica é fundamental e é um momento de interação, de interagir. Então, um exemplo, né, que a gente ainda não conseguiu caminhar muito é uma colaboração com o César Carley. Coincidentemente, foi o primeiro contato científico que eu tive ainda em Maringá, mas é algo que a gente quer unir, de tudo que eu mostrei, a gente quer unir um pouco do MIP, né, para tentar trazer com os dispositivos colorimétricos ou mesmo os eletroquímicos, mas, assim, buscando união, a gente já tem uma interação forte também com o pessoal de Uberlândia. Enfim, acho que o INCT acho que é uma rede que dá para explorar bastante e intensificar, fortalecer, acho que todos os grupos de pesquisa. Uma parte que eu não estou mostrando ainda em nenhuma apresentação é toda a parte de CMS. Então, a parte de CE eu sei usar, a parte de massas a gente está aprendendo junto com o Boniek aqui, mas na infinização, né, tem o grupo do Emanuel, tem o grupo da Ana Valéria, que vai chegar um momento agora que a gente vai buscar, na verdade, apoio, né, o Mané já está auxiliando bastante, tem o próprio Claudemir em São Paulo, para conseguir resolver esses problemas, né, esses problemas instrumentais, operacionais, visando explorar o máximo que a gente conseguir, acho que dessas ferramentas instrumentais. Então, o INCT é sim importante, o INCT Bio e principalmente acho que as escolas, né, foram fundamentais em tudo que a gente vem fazendo. Eu tenho uma aluna, né, que eu não apresentei nenhum resultado dela, que ela tem bolsa do INCT, bolsa de iniciação científica,
que ela tem resultados espetaculares utilizando reações usando microfluídica por distância, né? Ela vai sair vai terminar o projeto dela, com certeza, com pelo menos um artigo submetido. Então, isso faz diferença também, acho que na carreira dos alunos, né? Principalmente a nível de graduação, o que merece destaque. Obrigado, André. Acho que é basicamente essas questões, eu acho importante que você traz esse relato, né? Principalmente sendo um exemplo de sucesso, e acho que contribui bastante aí para a questão do caminhar aí no rumo certo do INCTBio. Então, obrigado aí pela sua contribuição. Não por nada, eu que agradeço, Laura. Muito bem, pessoal. Então, muito obrigado pela presença de todos. Nos vemos, então, no próximo webinário do INCTBio. Com certeza, depois do recesso aí de final de ano, a gente volta, né, com o próximo webinário. Então, um bom final de dia para todos, né, uma boa semana, e precisando, né, só entrar em contato com a gente aí sobre questões do INCTBio. Então, muito obrigado. De novo, Wendel, obrigado. Fiquem todos bem aí. Um abraço a todos. Abraço, Alberto. Eu que agradeço. Abraço a todos. Obrigado, Mané. Obrigado, Laura. Abração, beijo nas crianças. Pode deixar, já estou lá. E claro, na Monize também. Pode deixar, eu sei.